Garota surge de lixo com marcas misteriosas e causa pânico entre as pessoas. Era um dia comum na Praça da Sé. A multidão caminhava apressada, cercada pelo barulho constante dos ônibus e pelos gritos dos vendedores de cachorro-quente. Mas, de repente, um grito cortou a rotina. Uma garotinha surgiu de uma lixeira, seus olhos arregalados e a pele marcada por desenhos pulsantes, como se um neon tivesse se instalado sob sua epiderme. As pessoas pararam. Algumas atravessaram as calçadas se afastando dela. Outras apontavam, horrorizadas. O sol iluminava suas marcas estranhas, e muita gente acreditou que era uma alucinação coletiva. Laura, uma jovem terapeuta que estava a caminho de uma consulta, sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Quem era aquela menina? Ela se lembrou de notícias antigas sobre crianças que desapareciam, mas sabia que isso não poderia ser verdade. Quando a garota olhou para Laura, um frio percorreu sua espinha. As marcas sob sua pele eram como um chamado. Ah, puxava. Antes que pudesse pensar duas vezes, Laura se aproximou. O olhar da menina era de medo, mas havia também algo profundo. Uma luz que vibrava entre as marcas, como se cada desenho contasse uma história. Venha comigo, sussurrou Laura, puxando-a pela mão. Mas antes que pudessem se afastar, um grupo sinistro apareceu na esquina, seus rostos cobertos e os olhares fixos na garotinha. A tensão era palpável. A multidão agora estava em estado de pânico. Gritos ecoavam. Laura viu os homens se aproximando, o coração na boca. Ela sabia que precisava fazer algo. "O que vocês querem com ela?" berrou desafiadora. Ninguém respondeu. Apenas um sorriso frio surgiu de um dos homens. A garota apertava a mão de Laura, os desenhos em sua pele pulsando mais intensamente, como se respondessem ao perigo. E então, uma voz na multidão. Uma mulher havia reconhecido o grupo. "Experimentos! Eles estão atrás das crianças desaparecidas." Laura ficou paralisada. As memórias de sua própria infância vieram a ter. Família sempre mantivera segredos obscuros. Ela não podia deixar que a menina caísse nas garras daqueles homens. Mas a verdade era um peso insuportável. Já não era só sobre proteger a garota. Era sobre entender o que estava acontecendo, sobre redimir seus próprios fantasmas. Os homens estavam cada vez mais perto. Ela sentiu um nó na garganta. Seria capaz de lutar? Contra o que sabia sobre sua família e contra o que poderia significar salvar aquela criança? O caos se intensificava e os gritos dos que assistiam tornavam-se um eco ensurdecedor. Laura olhou nos olhos da menina buscando força. O que ia fazer agora? A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais fina, e ela percebeu que a primeira batalha não era apenas contra aqueles que queriam levar a menina, mas sim contra seus próprios medos e segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O caos se intensificava e os gritos da multidão tornavam-se um eco ensurdecedor. Laura olhou nos olhos da menina, buscando força, enquanto sentia o coração disparar. O que ia fazer agora? A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais fina. Mas antes que pudesse decidir, o inesperado aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante surgiu ao redor da garotinha, como se o próprio sol tivesse se manifestado em forma de energia pura. A multidão parou. Os gritos cessaram. E tudo que se ouvia era o zumbido perturbador que preenchia o ar. As marcas na pele da menina iluminavam o ambiente.
cada padrão dançava em sincronização com seu medo. O grupo de homens parou, perplexo, seus rostos cobertos revelando apenas a surpresa. Laura não conseguia desviar o olhar. Ela sentia a energia pulsar na palma da mão onde segurava a garota, como se uma corrente elétrica percorresse seus corpos. Mas a sensação não durou muito. Com um movimento brusco, a menina puxou Laura. E então, em um giro inesperado, ela convocou o caos, não apenas àqueles homens, mas à própria estrutura do mundo ao redor deles. A partir de seu corpo, uma onda de choque se espalhou pela praça, fazendo os ônibus pararem de uma vez, e os vendedores de cachorro-quente olharem em direção ao turbilhão. O chão tremeu como se quisesse se abrir. Os olhos de Laura se arregalaram. Ela não entendia. Uma voz distante ecoou em sua mente. Eu sou o que você temia. E, também, o que você precisa salvar. Os homens, antes ameaçadores, recuaram, seus semblantes agora confundidos. E nesse momento, uma mulher da multidão gritou. Ela não é só uma menina. Ela é a chave. A chave para o que aconteceu com todos nós. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. O pânico se misturou à curiosidade, enquanto a multidão começava a questionar tudo o que sabia. Laura estreitou os olhos, tentando compreender cada palavra. A chave para o quê? Pensou. O passado, tão enterrado, parecia querer ressurgir. E foi então que a verdade a atingiu como um soco no estômago. As marcas na pele da menina não eram apenas marcas. Eram sinais. Sinais de um poder ancestral que tinha uma conexão profunda com Laura mesma. Ela se lembrou dos segredos que sua família sempre escondia. Lendas sobre bruxarias, magia e todas as crianças que haviam desaparecido. Sua própria infância agora fazia sentido. E tudo parecia uma grande armadilha tecida por forças que ela mal compreendia. Seria a garotinha a chave que uniria suas histórias? A mulher que gritou se aproximou, seus olhos ardendo de determinação. Você não pode deixá-la escapar. É a sua filha. A afirmação cortou o ar como uma faca. Laura estremeceu, seu coração parou. Filha? Como? Quando? Uma onda de memórias suprimidas e vivências distorcidas invadiu sua mente. Com a revelação vindo à tona, o grupo de homens começou a agir. O silêncio caiu novamente e a tensão voltou a ser palpável. Laura estava dividida. Precisar salvar a menina ou descobrir a verdade sobre si mesma. O conflito entre proteger um futuro incerto e desvendar um passado sombrio a consumiu. Por favor, não me deixe, sussurrou a menina, as marcas em sua pele brilhando com uma luz ainda mais intensa. Laura sentiu que a história estava se desenrolando diante dela, cada escolha pesada com significado. Com o futuro em risco e segredos revelados, a multidão aguardava, a pergunta ecoando nos corações de todos. O que mais aquela garotinha poderia significar? Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? Enquanto os homens avançavam, Laura precisava decidir. Lutar por aquela criança ou se perder em seu próprio passado obscuro. O caos se intensificava, e aqueles gritos ecoavam na Praça da Sé, como se todos estivessem prontos para colidir. A pequena garotinha estava ali, segurando a mão de Laura, enquanto suas marcas brilhavam, pulsando com uma energia que parecia ter vida própria. O ar estava carregado de eletricidade, e a multidão, paralisada entre o medo e a curiosidade, esperava o que viria a seguir. Laura olhou para a menina, o coração dela batendo forte. O que você é? O que está acontecendo? As palavras escaparam quase sem querer. Um instante depois, uma sombra passou sob o sol. E então, a voz da mulher, que havia falado antes, soou novamente. Ela não é só uma garota. Olhem! Os olhares se voltaram para o céu.
onde nuvens escuras começaram a se formar de forma rápida e assustadora. Parecia que a própria natureza estava reagindo. Um vento forte soprou, fazendo as folhas das árvores balançarem freneticamente. Então, em um momento que fez o coração de todos parar, um trovão ecoou em todas as direções. De repente, a menina, em um ato inesperado, concentrou toda a sua energia em suas mãos. A luz que irradiava dela cresceu, ofuscante, e então uma onda de luz disparou em todas as direções. De repente, a menina, em um ato inesperado, concentrou toda a sua energia em suas mãos, a luz que irradiava dela cresceu, ofuscante, e então uma onda de luz disparou em todas as direções. Foi esse momento de festa, e todas as mãos se levantam para ele. Foi parte do Pai importante deste grande cenário. Desde a desse, fora o homem, e, portanto, souberam tudo a vida balida durante o banho das lágrimas. Mas, segundo a desse, todas as coisas foram para ele, e muitos fãs, importantes compreendidos, assim como ele. Convite poder, alguns episódios no futuro próximo capítulo. Na próxima semana, teremos 2 episódios a correr. Laura, contudo, estava paralisada. Um empurrão, um grito, e ela se viu empurrada para perto da menina. No segundo seguinte, a menininha olhou profundamente nos olhos de Laura e disse, com uma voz que parecia carregar os ecos de várias vidas: "Você tem que escolher." A mensagem era clara, mas o que isso significava? E antes que Laura pudesse responder, um homem do grupo encapuzado ergueu a mão e, em um movimento abrupto, retirou a máscara. O rosto era familiar. Laura ficou chocada. Era seu irmão, Miguel, desaparecido havia anos. Ele a olhou nos olhos e o que aconteceu a seguir foi devastador. "Você não entende, Laura. Eu precisei fazer isso. Você não pôde saber. Não é apenas uma menina. Ela é a essência da nossa família, da nossa história, de tudo que já fizemos." As palavras cortaram como uma faca. O chão sob seus pés parecia tremer. Laura não podia acreditar. Estava ali, cara a cara com o irmão que há muito acreditara ter perdido, e agora ele estava junto aos homens que buscavam a garotinha. Você a trouxe para isso?" Laura mal conseguia falar, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Miguel assentiu, um olhar de dor em seu rosto. "É mais do que você imagina. Ela é tudo o que podemos ser ou perder." Laura ficou em choque. O que ele queria dizer? O que tudo isso significava? As marcas na pele da menina reluziam com intensidade, dançando ao ritmo da confusão que se instalava na mente de Laura. A linha entre o bem e o mal tornou-se cada vez mais tênue. O jogo mudara, e agora era pessoal. O destino da menina estava ligado ao seu próprio passado sombrio. Num estalo, a luz que emanava da menina começou a se intensificar ainda mais, como um grito de desespero. As marcas em sua pele se tornaram mais intrincadas, uma história que demandava ser contada. E Laura sentiu que em breve tudo aquilo que conhecia se desmoronaria. A verdade estava à espreita, e ela precisava decidir: acreditar nas suas próprias raízes ou lutar pelo futuro. Enquanto o caos reinava na praça e os rostos se torciam entre medo e expectativa, Laura olhou para Miguel e por um instante pensou em tudo o que poderia perder. O que mais ela não sabia sobre sua própria história? O que aconteceria se sua escolha resultasse em mais que apenas vidas perdidas? Ela estava prestes a desvendar muito mais do que apenas um mistério. As peças daquele quebra-cabeça
estavam se movendo, mas a imagem final era ainda incerta. Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. Você estava com eles o tempo todo? A traição cortou como uma lâmina. A energia da menina, em sua mão, parecia vibrar, como se sentisse a tensão. Miguel, eles são perigosos. Você precisa entender. O desespero em sua voz ecoava na praça, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração de Laura. Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além. Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles, confusa, suas marcas brilhando intensamente. Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela. A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. Um murmúrio coletivo começou a crescer. As pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente, sua voz firme. Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram. Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel, a voz tremendo. Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior. As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota e, em um ato impulsivo, estendeu a mão. Se você realmente entende, mostre-nos. A menina hesitou, assustada. E então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas. Como uma pintura viva, a praça estava em caos. As pessoas gritavam e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero. Quando a luz explodiu em uma onda de energia, um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu no céu, e dela brotou uma figura chamativa, envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos, como um espectro imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fixamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa, e a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela que parecia anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado. Um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave, sim, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu? O que isso significa? A confusão tomou conta dela, um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela enquanto a multidão começava a murmurar, perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam, se continuarem buscando respostas sem saber o que realmente querem. A tensão cresceu, cada respiração da multidão era audível,
E enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a pergunta ainda ecoava na mente de todos. O futuro de todos estava em suas mãos, mas quem realmente estava no controle? Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. Você estava com eles o tempo todo? A traição cortou como uma lâmina. A energia da menina em sua mão parecia vibrar, como se sentisse a tensão. Miguel, eles são perigosos. Você precisa ente. O desespero em sua voz ecoava na praça, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração de Laura. Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além. Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles confusa, suas marcas brilhando intensamente. Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela. A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. O murmúrio coletivo começou a crescer. As pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente, sua voz firme. Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram. Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel, a voz tremendo. Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior. As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota e, em um ato impulsivo, estendeu a mão. Se você realmente entende, mostre-nos. A menina hesitou, assustada, e então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas, como uma pintura viva. A praça estava em caos, as pessoas gritavam, e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero. Quando a luz explodiu em uma onda de energia, um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu no céu, e dela brotou uma figura chamativa envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos como um espectro imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fixamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa, e a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela que parecia anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu, do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado, um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave. Sim, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu? O que isso significa? A confusão tomou conta dela, um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela, enquanto a multidão começava a murmurar, perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam,
se continuarem buscando respostas sem saber o que realmente querem. A tensão cresceu. Cada respiração da multidão era audível. E, enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma onda de energia surgiu da menina, lançando todos para trás, como se uma bomba tivesse explodido. A praça se encheu de fumaça, e quando o ar começou a clarear, Laura se deparou com uma realidade desfigurada. Miguel estava deitado no chão, com os olhos fechados, enquanto a garotinha flutuava, cercada por uma aura brilha. Pânico tomou conta de Laura. "Miguel!" gritou, correndo até ele, mas ao se aproximar percebeu que uma sombra se projetava sobre ela. Seus olhos se encontraram com a figura do futuro, agora com uma feição melodramática. "Você não percebeu, não é? Miguel não é seu irmão. Ele é uma versão distorcida do que ele poderia ser." As palavras cortaram o ar. Laura ficou paralisada, a mente girando. E então, como um estalo, a verdade emergiu. A figura do futuro estendeu a mão. "Você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. Miguel foi feito para se parecer com seu irmão, mas na verdade, ele é a sombra de um passado que já não existe mais." Uma revelação devastadora. Laura olhou para a menina enquanto toda a multidão começava a gritar. O que estava acontecendo? O caos se instaurou novamente, e a garotinha começou a desaparecer na luz brilhante que crescia ao seu redor. "Você precisa fazer uma escolha, Laura." A mulher do futuro gritou. "Salve o que resta de você ou siga por esse caminho de ilusões." A confusão tomou conta novamente, e era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Laura encarou sua versão mais velha, um turbilhão de emoções a empurrando. E no instante em que a luz da garotinha começou a arrebatar Miguel do chão, Laura sentiu que todo o seu ser a chamava para a escuridão. "Qual é a sua escolha?" a figura sussurrou, enquanto a praça começava a se desvanecer. Laura sabia que essa decisão mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. "Você estava com eles o tempo todo?" A traição cortou como uma lâmina. A energia da menina em sua mão parecia vibrar, como se sentisse a tensão. "Miguel, eles são perigosos. Você precisa entender." O desespero em sua voz ecoava na praça. Mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração de Laura. "Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além." Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles confusa, suas marcas brilhando intensamente. "Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela." A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. O murmúrio coletivo começou a crescer. As pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente, sua voz firme. "Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram." Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Miguel, a voz tremendo. "Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior." As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota e, em um ato impulsivo, estendeu a mão. "Se você realmente entende, mostre-nos." A menina hesitou,
assustada, e então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas, como uma pintura viva. A praça estava em caos. As pessoas gritavam, e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero. Quando a luz explodiu em uma onda de energia, um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu no céu, e dela brotou uma figura chamativa, envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos, como um espectro. Imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fixamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa. E a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela, que parecia anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu, do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado. Um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave, sim, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu? O que isso significa? A confusão tomou conta dela. Um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela, enquanto a multidão começava a murmurar, perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam se continuarem buscando respostas sem saber o que realmente querem. A tensão cresceu, cada respiração da multidão era audível, e enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma onda de energia surgiu da menina, lançando todos para trás, como se uma bomba tivesse explodido. A praça se encheu de fumaça, e quando o ar começou a clarear, Laura se deparou com uma realidade desfigurada. Miguel estava deitado no chão, os olhos fechados, enquanto a garotinha flutuava, cercada por uma aura brilhante. O pânico tomou conta de Laura. Miguel! Gritou, correndo até ele. Mas, ao se aproximar, percebeu que uma sombra se projetava sobre ela. Seus olhos se encontraram com a figura do futuro, agora com uma feição melodramática. Você não percebeu, não é? Miguel não é seu irmão. Ele é uma versão distorcida do que ele poderia ser. As palavras cortaram o ar. Laura ficou paralisada, a mente girando. E então, como o estalo, a verdade emergiu. A figura do futuro estendeu a mão. Você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. Miguel foi feito para se parecer com seu irmão. Mas, na verdade, ele é a sombra de um passado que já não existe mais. Uma revelação devastadora. Laura olhou para a menina enquanto toda a multidão começava a gritar. O que estava acontecendo? O caos se instaurou novamente e a garotinha começou a desaparecer na luz brilhante que crescia ao seu redor. Você precisa fazer uma escolha, Laura. A mulher do futuro gritou. Salve o que resta de você ou siga por esse caminho de ilusões. A confusão tomou conta novamente. E era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Laura encarou sua versão mais velha, um turbilhão de emoções a empurrando. E no instante em que a luz da garotinha começou a arrebatar Miguel do chão,
Laura sentiu que todo o seu ser a chamava para a escuridão. Qual é a sua escolha? A figura sussurrou, enquanto a praça começava a se desvanecer. Laura sabia que essa decisão mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. Você estava com eles o tempo todo? A traição cortou como uma lâmina. A energia da menina em sua mão parecia vibrar, como se sentisse a tensão. Miguel, eles são perigosos. Você precisa entender. O desespero em sua voz ecoava na praça, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração. De Laura. Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além. Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles confusa, suas marcas brilhando intensamente. Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela. A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. Um murmúrio coletivo começou a crescer. As pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente. Sua voz firme. Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram. Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel, a voz tremendo. Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior. As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota e, em um ato impulsivo, estendeu a mão. Se você realmente entende, mostre-nos. A menina hesitou assustada, e então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas, como uma pintura viva. A praça estava em caos, as pessoas gritavam, e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero. Quando a luz explodiu em uma onda de energia, um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu no céu, e dela brotou uma figura chamativa, envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos, como um espectro imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fixamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa, e a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela que parecia há anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu, do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado, um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave, sim, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu? O que isso significa? A confusão tomou conta dela, um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela. Enquanto a multidão começava a murmurar, perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam se continuarem buscando respostas sem saber
o que realmente querem. A tensão cresceu, cada respiração da multidão era audível. Enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma onda de energia surgiu da menina, lançando todos para trás como se uma bomba tivesse explodido. A praça se encheu de fumaça, e quando o ar começou a clarear, Laura se deparou com uma realidade desfigurada. Miguel estava deitado no chão, com os olhos fechados, enquanto a garotinha flutuava, cercada por uma aura brilhante. O pânico tomou conta de Laura. "Miguel!" gritou, correndo até ele. Mas, ao se aproximar, percebeu que uma sombra se projetava sobre ela. Seus olhos se encontraram com a figura do futuro, agora com uma feição melodramática. "Você não percebeu, não é? Miguel não é seu irmão. Ele é uma versão distorcida do que ele poderia ser." As palavras cortaram o ar. Laura ficou paralisada, a mente girando. E então, como um estalo, a verdade emergiu. A figura do futuro estendeu a mão. "Você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. Miguel foi feito para se parecer com seu irmão, mas na verdade ele é a sombra de um passado que já não existe mais." Uma revelação devastadora. Laura olhou para a menina, enquanto toda a multidão começava a gritar. O que estava acontecendo? O caos se instaurou novamente, e a garotinha começou a desaparecer na luz brilhante que crescia ao seu redor. "Você precisa fazer uma escolha, Laura." A mulher do futuro gritou. "Salve o que resta de você, ou siga por esse caminho de ilusões." A confusão tomou conta novamente. E era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Laura encarou sua versão mais velha, um turbilhão de emoções a empurrando. E no instante em que a luz da garotinha começou a arrebatar Miguel do chão, Laura sentiu que todo o seu ser a chamava para a escuridão. "Qual é a sua escolha?" a figura sussurrou, enquanto a praça começava a se desvanecer. Laura sabia que essa decisão mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. E então, um grito desesperado. A voz da garotinha cortou o ar mais forte do que qualquer outro som. "Não, não, não! Não acredite nela!" Laura ficou em choque, o coração parando. A menina estava agora cercada por uma nova aura, mais intensa. "Ela está tentando te manipular. Eu sou a única que pode te salvar." As palavras se espalharam como fogo, e a versão futura de Laura pareceu vacilar. "O que você sabe? O que você realmente é?" Laura não sabia o que pensar. A confusão aumentava, e cada escolha parecia mais pesada. Ela estava nesse redemoinho de emoções e segredos. A figura do futuro sorriu, mas havia um brilho de raiva em seus olhos. "Não deixe que essa criança controle sua mente. Ela não é o que parece." E subitamente, a garotinha gritou novamente, agora com um tom de dor. "Eu sou a única que pode curar. Você é forte. Não se deixe levar pelo que não é verdadeiro." Laura sentiu a conexão com a menina crescer. Ali, no meio do caos, algo estava mudando. As marcas na pele da garotinha pulsavam, refletindo um poder imenso. O que ela não sabia era que, enquanto lutava contra o pânico interno, um segredo aterrador estava prestes a ser revelado. O chão sob seus pés começou a tremer, e a praça tornou-se um campo de batalha entre luz e sombras. Laura olhou para Miguel, agora mudando, sua expressão se distorcendo em algo grotesco, uma máscara de dor e raiva. "Você não. É meu irmão. Você apenas assumiu sua forma." A revelação tomou conta de tudo, desmoronando o mundo que Laura conhecia. A figura do futuro balançou a cabeça em descrença, e ao fundo, a garota sorriu,
uma luz esperançosa, como se já soubesse a verdade. Laura tomou um fôlego profundo, e ao fazer isso, sentiu a energia da menina se entrelaçar com a sua. As escolhas eram muitas. Com um olhar firme, sabendo que a verdade não estava completamente revelada, Laura precisava decidir de uma vez por todas quem realmente era e onde sua verdadeira força residia. A praça estava em chamas, iluminada pelas luzes pulsantes. O que aconteceria agora? Quais segredos nada preparados para serem revelados ainda estavam enterrados naqueles instantes? O futuro estava à frente, mas era um caminho cheio de incertezas e revelações perturbadoras. Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. Você estava com eles o tempo todo! A traição cortou. A energia da menina em sua mão parecia vibrar, como se sentisse a tensão. Miguel, eles são perigosos! Você precisa entender! O desespero em sua voz ecoava na praça, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração de Laura. Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além. Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles, confusa. Suas marcas brilhando intensamente. Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela. A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. Um murmúrio coletivo começou a crescer. As pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente, sua voz firme. Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram. Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel. A voz tremendo. Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior. As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina, cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota, e em um ato impulsivo, estendeu a mão. Se você realmente entende, mostre-nos. A menina hesitou, assustada, e então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas, como uma pintura viva. A praça estava em caos, as pessoas gritavam, e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero. Quando a luz explodiu em uma onda de energia, um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu. No céu, e dela brotou uma figura chamativa, envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos, como um espectro imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fluxamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa, e a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela que parecia anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado, um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu?
O que isso significa? A confusão tomou conta dela, um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela, enquanto a multidão começava a murmurar, perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam se continuarem buscando respostas sem saber o que realmente querem. A tensão cresceu, e enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma onda de energia surgiu da menina, lançando todos para trás como se uma bomba tivesse explodido. A praça se encheu de fumaça, e quando o ar começou a clarear, Laura se deparou com uma realidade desfigurada. Miguel estava deitado no chão, com os olhos fechados, enquanto a garotinha flutuava, cercada por uma aura brilhante. O pânico tomou conta de Laura. "Miguel!" gritou, correndo até ele. Mas, ao se aproximar, percebeu que uma sombra se projetava sobre ela. Seus olhos se encontraram com a figura do futuro, agora com uma feição melodramática. "Você não percebeu, não é? Miguel não é seu irmão. Ele é uma versão distorcida do que ele poderia ser." As palavras cortaram o ar. Laura ficou paralisada, a mente girando. E então, como um estalo, a verdade emergiu. A figura do futuro estendeu a mão. "Você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. Miguel foi feito para se parecer com seu irmão, mas, na verdade, ele é a sombra de um passado que já não existe mais." Uma revelação devastadora. Laura olhou para a menina enquanto toda a multidão começava a gritar. O que estava acontecendo? O caos se instaurou novamente, e a garotinha começou a desaparecer na luz brilhante que crescia ao seu redor. "Você precisa fazer uma escolha, Laura." A mulher do futuro gritou. "Salve o que resta de você ou siga por esse caminho de ilusões." A confusão tomou conta novamente, e era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Laura encarou sua versão mais velha, um turbilhão de emoções a empurrando. E no instante em que a luz da garotinha começou a arrebatar Miguel do chão, Laura sentiu que todo o seu ser a chamava para a escuridão. "Qual é a sua escolha?" a figura sussurrou. Enquanto a praça começava a se desvanecer, Laura sabia que essa decisão mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. E então, um grito desesperado. A voz da garotinha cortou o ar, mais forte do que qualquer outro som. "Não, não, não! Não acredite nela!" Laura ficou em choque, o coração parando. A menina estava agora cercada por uma nova aura mais intensa. "Ela está tentando te manipular. Eu sou a única que pode te salvar." As palavras se espalharam como fogo, e a versão futura de Laura pareceu vacilar. "O que você sabe? O que você realmente é?" Laura não sabia o que pensar. A confusão aumentava, e cada escolha parecia mais pesada. Ela estava nesse redemoinho de emoções e segredos. A figura do futuro sorriu, mas havia um brilho de raiva em seus olhos. "Não deixe que essa criança controle sua mente. Ela não é o que parece." E, subitamente, a garotinha gritou novamente, agora com um tom de dor. "Eu sou a única que pode curar. Você é forte. Não se deixe levar pelo que não é verdadeiro." Laura sentiu a conexão com a menina crescer. Ali, no meio do caos, algo estava mudando. As marcas na pele da garotinha pulsavam, refletindo um poder imenso. O que ela não sabia era que, enquanto lutava contra o pânico interno, um segredo aterrador estava prestes a ser revelado. O chão sob seus pés começou a tremer, e a praça tornou-se um campo de batalha entre luz e sombras. Laura olhou para Miguel, agora mudando, sua expressão se distorcendo em algo grotesco, uma máscara de dor e raiva. "Você não é meu irmão.
Você apenas assumiu sua forma. A revelação tomou conta de tudo, desmoronando o mundo que Laura conhecia. A figura do futuro balançou a cabeça em descrença, e ao fundo a garota sorriu, uma luz esperançosa. Como se já soubesse a verdade. Laura tomou um fôlego profundo, e ao fazer isso, sentiu a energia da menina se entrelaçar com a sua. As escolhas eram muitas. Com um olhar firme, sabendo que a verdade não estava completamente revelada, Laura precisava decidir de uma vez por todas quem realmente era e onde sua verdadeira força residia. A praça estava em chamas, iluminada pelas luzes pulsantes. O que aconteceria agora? Quais segredos nada preparados para serem revelados ainda estavam enterrados naqueles instantes? O futuro estava à frente, mas era um caminho cheio de incertezas e revelações perturbadoras. E então, como um tiro de um canhão, uma explosão de luz cortou a escuridão. Com um brilho ofuscante, o espaço ao redor de Laura começou a distorcer, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Ela viu figuras de outras realidades, outros mundos colidindo com a sua. Mentes, memórias, sonhos e pesadelos. E ali, entre flashes de vidas diferentes, um rosto se destacou. Era sua mãe, uma visão tão clara e tão distante. Laura, não! Você precisa parar! Não escolha o caminho de dor! A voz dela ecoou, tão íntima e ao mesmo tempo tão fora de alcance, como se estivesse presa em outra dimensão. Um nó se formou em sua garganta, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A figura do futuro se virou, choque estampado em suas feições. Não pode ser. Isso não é como deveria ser. Laura estava paralisada. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A resposta não veio. As luzes da praça se misturaram em um turbilhão de caos, e Laura, em meio a tudo isso, sentiu uma força irresistível puxá-la para o centro daquele turbilhão. Nela, a luz da garotinha piscava, ficando mais forte a cada segundo. A conexão, a escolha, tudo convergia para um único ponto de dor e revelação. E antes que pudesse compreender todo o significado, um grito surdo atravessou o ar. Laura, você é mais poderosa do que imagina. Você é a verdadeira chave para quebrar a maldição. Mas a voz não era da garotinha, era dela mesma, do futuro. E com isso, a praça se desfez em um espetáculo de luz e sombra, deixando apenas um eco distante no ar. E no meio do silêncio, uma pergunta pairou entre eles. O que seria preciso para que Laura finalmente compreendesse a profundidade de seu poder e o impacto que suas escolhas teriam no verdadeiro destino de todos? Laura ficou paralisada, os sentimentos emaranhados. Olhando para Miguel, agora revelado, o coração dela disparava. Você estava com eles o tempo todo? A traição cortou como uma lâmina. A energia da menina em sua mão parecia vibrar como se sentisse a tensão. Miguel, eles são perigosos. Você precisa entender. O desespero em sua voz ecoava na praça, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. A fúria e o medo se misturavam, criando uma tempestade no coração de Laura. Não é assim que as coisas funcionam, Laura. Não é apenas sobre você ou sobre mim. Isso vai além. Ele gesticulou para a menina, que olhava para eles, confusa, suas marcas brilhando intensamente. Ela é o que precisamos. Nós precisamos dela. A multidão tremia de medo. Olhares de choque se cruzavam. Um murmúrio coletivo começou a crescer, as pessoas tentando entender. Ela é a chave. A menina é a resposta para tudo isso. A mulher que gritou antes falou novamente. Sua voz firme. Ela é a razão pelas quais as crianças desapareceram. Laura sentiu o chão balançar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miguel, a voz tremendo. Você sabe que ela não é só uma vítima. Ela é parte de algo muito maior.
As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, como se prenunciassem uma catástrofe. O vento soprava forte, e Laura prestou atenção na menina, cuja luz pulsava com força, como se preparasse para algo monumental. De repente, Miguel se aproximou da garota e, em um ato impulsivo, estendeu a mão. Se você realmente entende, mostre-nos. A menina hesitou, assustada, e então, em um movimento instantâneo, a luz dela se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as marcas na pele da menina começaram a se transformar. O que antes eram padrões simples, agora se tornavam figuras complexas, como uma pintura viva. A praça estava em caos. As pessoas gritavam, e o burburinho se tornou um grito coletivo de desespero, quando a luz explodiu em uma onda de energia. Um sentimento profundo atingiu Laura. A verdade viria à tona. Foi então que uma fissura se abriu no céu, e dela brotou uma figura chamativa, envolta em luz. O brilho a cegou por um instante. Vocês acham que podem simplesmente usá-la? A voz ressoou, profunda e intensa. A entidade pairava sobre todos, como um espectro imponente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ofegante, olhou fixamente para a figura. O que você quer dizer? Você está aqui por causa dela? Ela é muito mais do que você pensa. E a conexão de vocês não é o que parece. Cada palavra estava carregada de um peso profundo, e Laura começou a sentir um frio na barriga. E foi nesse momento que a verdade se despedaçou. A figura revelou seu rosto, e Laura ficou paralisada. Era ela mesma, mas uma versão dela que parecia anos mais velha, como se o tempo a tivesse transformado em algo místico. Sou eu do futuro. As palavras reverberaram no ar pesado, um choque que deixou a praça em silêncio absoluto. Todo mundo estava em estado de estupefação. Laura, você é a chave, sim, mas não para o que vocês imaginam. Laura mal conseguia processar. O que aconteceu? O que isso significa? A confusão tomou conta dela, um emaranhado de emoções, lembranças e segredos. Uma nova camada de dúvidas e medos brotou dentro dela, enquanto a multidão começava a murmurar. Perplexa. Vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais complexo. Esse seria o futuro que vocês criariam se continuarem buscando respostas sem saber o que realmente querem. A tensão cresceu, e enquanto Laura olhava para essa versão futura de si mesma, estava prestes a desmoronar. O que ela precisava decidir? O que Miguel realmente sabia? O que aconteceria com a garotinha agora? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma onda de energia surgiu da menina, lançando todos para trás, como se uma bomba tivesse explodido. A praça se encheu de fumaça, e quando o ar começou a clarear, Laura se deparou com uma realidade desfigurada. Miguel estava deitado no chão, com os olhos fechados, enquanto a garotinha flutuava, cercada por uma aura brilhante. O pânico tomou conta de Laura. "Miguel!" gritou, correndo até ele. Mas ao se aproximar, percebeu que uma sombra se projetava sobre ela. Seus olhos se encontraram com a figura do futuro, agora com uma feição melodramática. "Você não percebeu, não é? Miguel não é seu irmão. Ele é uma versão distorcida do que ele poderia ser." As palavras cortaram o ar. Laura ficou paralisada, a mente girando. E então, como um estalo, a verdade emergiu. A figura do futuro estendeu a mão. "Você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. Miguel foi feito para se parecer com seu irmão, mas na verdade, ele é a sombra de um passado que já não existe mais." Uma revelação devastadora. Laura olhou para a menina enquanto toda a multidão começava a gritar. O que estava acontecendo? O caos se instaurou novamente, e a garotinha começou a desaparecer na luz brilhante que crescia ao seu redor. "Você precisa fazer uma escolha, Laura." A mulher do futuro gritou. "Salve o que resta de você
ou siga por esse caminho de ilusões. A confusão tomou conta novamente, e era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Laura encarou sua versão mais velha, um turbilhão de emoções a empurrando. E no instante em que a luz da garotinha começou a arrebatar Miguel do chão, Laura sentiu que todo seu ser a chamava para a escuridão. "Qual é a sua escolha?" A figura sussurrou, enquanto a praça começava a se desvanecer. Laura sabia que essa decisão mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. E então, um grito desesperado. A voz da garotinha cortou o ar, mais forte do que qualquer outro. "Som! Não, 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 não acredite nela!" Laura ficou em choque, o coração parando. A menina estava agora cercada por uma nova aura, mais intensa. "Ela está tentando te manipular! Eu sou a única que pode te salvar!" As palavras se espalharam como fogo, e a versão futura de Laura pareceu vacilar. "O que você sabe? O que você realmente é?" Laura não sabia o que pensar. A confusão aumentava, e cada escolha parecia mais pesada. Ela estava nesse redemoinho de emoções e segredos. A figura do futuro sorriu, mas havia um brilho de raiva em seus olhos. "Não deixe que essa criança controle sua mente. Ela não é o que parece." E subitamente, a garotinha gritou novamente, agora com um tom de dor. "Eu sou a única que pode curar. Você é forte. Não se deixe levar pelo que não é verdadeiro." Laura sentiu a conexão com a menina crescer. Ali, no meio do caos, algo mudando. As marcas na pele da garotinha pulsavam, refletindo um poder imenso. O que ela não sabia era que, enquanto lutava contra o pânico interno, um segredo aterrador estava prestes a ser revelado. O chão sob seus pés começou a tremer, e a praça tornou-se um campo de batalha entre luz e sombras. Laura olhou para Miguel, agora mudando, sua expressão se distorcendo em algo grotesco, uma máscara de dor e raiva. "Você não é meu irmão. Você apenas assumiu sua forma." A revelação tomou conta de tudo, desmoronando o mundo que Laura conhecia. A figura do futuro balançou a cabeça em descrença, e ao fundo, a garota sorriu, uma luz esperançosa, como se já soubesse a verdade. Laura tomou um fôlego profundo, e ao fazer isso, sentiu a energia da menina se entrelaçar com a sua. As escolhas eram muitas. Com um olhar firme, sabendo que a verdade não estava completamente revelada, Laura precisava decidir de uma vez por todas. A praça estava em chamas, iluminada pelas luzes pulsantes. O que aconteceria agora? Quais segredos nada preparados para serem revelados ainda estavam enterrados naqueles instantes? O futuro estava à frente, mas era um caminho cheio de incertezas e revelações perturbadoras. E então, como um tiro de um canhão, uma explosão de luz cortou a escuridão. Com um brilho ofuscante, o espaço ao redor de Laura começou a distorcer, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Ela viu figuras de outras realidades, outros mundos, colidindo com a sua. Mentes, memórias, sonhos e pesadelos. E ali, entre flashes de vidas diferentes, um rosto se destacou. Era sua mãe, uma visão tão clara e tão distante. "Laura, não, você precisa parar. Não escolha o caminho de dor." A voz dela ecoou, tão íntima e ao mesmo tempo tão fora de alcance, como se estivesse presa em outra dimensão. Um nó se formou em sua garganta, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A figura do futuro se virou, choque estampado em suas feições. "Não pode ser! Isso não é como deveria ser!" Laura estava paralisada. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" A resposta não veio. As luzes da praça se misturaram em um turbilhão de caos, e Laura, em meio a tudo isso, sentiu uma força irresistível puxá-la para o centro daquele turbilhão. Nela, a luz da garotinha piscava,
ficando mais forte a cada segundo. A conexão, a escolha. Tudo convergia para um único ponto de dor e revelação. E antes que pudesse compreender todo o significado, um grito surdo atravessou o ar. Laura, você é mais poderosa do que imagina. Você é a verdadeira chave para quebrar a maldição. Mas a voz não era da garotinha. Era dela mesma, do futuro. E com isso, a praça se desfez em um espetáculo de luz e sombra, deixando apenas um eco distante no ar. E no meio do silêncio, uma pergunta pairou entre eles. O que seria preciso para que Laura finalmente compreendesse a profundidade de seu poder e o impacto que suas escolhas teriam no verdadeiro destino de todos? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso. Na pequena praça da cidade, os ecos de risadas e conversas se misturavam à brisa suave. Era o momento que todos esperavam, a celebração que marcaria o fim de uma era e o começo de outra. Ana olhava para seus amigos com um misto de felicidade e tristeza. O que eles haviam enfrentado juntos parecia tão distante, mas as memórias ainda queimavam em seus corações. Não posso acreditar que estamos aqui, disse Lucas, a voz embargada. Cada palavra dele parecia carregar o peso de tudo o que tinham superado. As lembranças de desilusões, de noites mal dormidas e de planos desfeitos invadiam a mente de todos. Mas também havia esperança. Era o que fazia a dor valer a pena. Ana se aproximou de Sofia, que observava a movimentação com os olhos brilhando. Nós conseguimos, murmurou, a voz quase um sussurro. Nós derrotamos aquilo que parecia invencível. A expressão de Sofia era de determinação, mas havia uma sombra de incerteza. E agora? O que vem depois? No meio da festa, a música começou a tocar e risos estavam por toda parte. Mas no fundo da alma, todos sabiam que o desafio poderia voltar a qualquer momento. Um arrepio percorreu a espinha de Ana, mas ela se forçou a sorrir. Era isso que a vida era. Lutar e celebrar ao mesmo tempo. De repente, uma notificação estourou em seu celular. A mensagem era de um número desconhecido. Vocês não estão fora de perigo. A sombra ainda está aí. O coração bateu forte, cada batida como um tambor ensurdecedor. Aqui estavam eles, juntos, tentando reconstruir suas vidas, e o passado teimava em persegui-los, como uma sombra à espreita. As luzes começaram a piscar, e um silêncio inquieto caiu sobre a multidão. Ana e seus amigos se entreolharam, um campo de tensão pairando entre eles. O clima festivo se desfez como um sonho ao acordar, e a realidade se impôs mais uma vez. Precisamos ir, disse Lucas, tomando a frente. Não podemos esperar. Eles correram, deixando para trás as risadas e a música, o medo impulsionando cada passo. O caminho parecia familiar, mas ao mesmo tempo ameaçador. Os rostos das pessoas perderam o brilho, e tudo o que restou foi um eco de suas esperanças. Quando chegaram ao lugar onde tudo havia começado, um frio cortante tomou conta do ar. As árvores sussurravam segredos, e a lua cheia iluminava o espaço de maneira perturbadora. Eles sabiam que algo estava esperando por eles ali. Um velho banco de madeira, que já presenciara tantas histórias, agora parecia um observador silencioso. Estamos prontos para isso? Ana perguntou, a voz tremendo. Todos seguraram as mãos, mirando um no outro, e por um instante a unidade os fortaleceu. O que viria a seguir era um mistério que testaria seus laços ainda mais. E assim, enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, Ana sentiu um aperto no peito. Vamos juntos, ou não vamos? Falou, e todos assentiram. O que seria de suas vidas? Seriam capazes de lutar mais uma vez? O futuro estava envolto em incertezas.
a história não acabava aqui, e como sempre, a vida tinha mais a oferecer, e grandes aventuras ainda estavam por vir. Agora, se você gostou dessa jornada, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não perca as próximas histórias exclusivas que temos para você. Aperte o botão de like agora. Seu apoio é essencial para alimentar o algoritmo e trazer mais aventuras incríveis. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.